Mateus, capítulo 1. Capítulo 1, dos versos 18 até o final do capítulo 1, até o verso 25. Então diz assim o texto, acompanhem comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e quer dizer Deus que dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, todos os assuntos da Tua Palavra são relevantes, importantes e pertinentes. Mas nós te pedimos que por esse assunto, esse acontecimento histórico, esse fato que mudou o mundo, como nenhum outro fato jamais tinha feito antes, que nós possamos pegar essas palavras do texto e recebê-las com toda vontade, com toda força, e que o Teu Santo Espírito possa confortar-nos, ensinar-nos e nas vezes que for necessário corrigir-nos com a Tua Palavra. Amém. Queridos, semana passada, como vocês devem lembrar, o pastor Fernando começou com Gênesis, livro de Gênesis, com a promessa com Adão e Eva, mais especificamente com Eva, do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E essa foi a primeira vez que as boas novas, a promessa de boas novas apareceram na Bíblia. E é exatamente isso que os evangelhos fazem. A palavra evangelho nada mais quer dizer do que boas novas. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam as boas novas de Jesus. Quando você lê o evangelho de Mateus, você pense as boas notícias de Mateus. Quando você lê o evangelho de Lucas, você pensa as boas notícias de Lucas. Quando você lê o evangelho de Marcos, quer dizer as boas notícias relatadas por Marcos, e assim com João também. E os evangelhos, eles não têm necessariamente a mesma intenção das cartas, que eram transmitir mensagens específicas em determinados contextos, mas os evangelhos têm como principal critério descrever sobre a vida e principalmente sobre o ministério do nosso Senhor Jesus. Então, muitas vezes, a gente vê que algumas coisas não estão exatamente no mesmo lugar de Mateus, de Marcos, mas isso não quer dizer que seja uma contradição. Quer dizer que eles estão mais preocupados, sim, com descrever o ministério terreno de Jesus, focado principalmente nesse ministério. E aqui no capítulo 1 de Mateus, no verso 18, nós vemos uma coisa muito interessante, que é a narrativa do nascimento de Cristo. E é interessante de ver que, como nos evangelhos, diferente das cartas, eles têm muitas narrativas, contando uma história. E a história, eu penso que mais importante do planeta que já aconteceu está narrada aqui, contando do nascimento de Jesus, contando do Deus que se encarnou e veio à Terra. E muitas vezes é esse o problema que nós enfrentamos nos nossos dias. Nós comemoramos Dia de Tiradentes, o Dia da Independência, nós comemoramos todas as datas fazendo menção justamente ao que ela representa. Mas no Natal não é assim. Embora no Natal seja feito todo um clima sentimental
de desejo de paz às pessoas, de desejo de renovação, muitas vezes as pessoas esquecem o que de fato Jesus veio fazer. E essa é a intenção que eu tenho hoje aqui da gente aprendermos juntos. Então, conta no verso 18 que o nascimento de Jesus aconteceu de uma maneira inusitada, de uma maneira em que não é comum e nós nunca mais veremos, sem uma relação entre marido e mulher. Jesus foi concebido por Maria pelo Espírito Santo. E a gente nota que José, ele era um homem justo. Aqui, quando a Bíblia descreve a palavra justo, não está querendo dizer que ele não tinha pecados, mas está querendo dizer que José, conhecedor da lei mosaica, que não poderia receber uma mulher tendo concebido antes, tendo tido relacionamentos, ele deseja fazer um divórcio secreto. Essa é a ideia que fala que ele, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E José, apesar de tudo que aconteceu com Maria, ele não a condenou, né? Na verdade, ele teve uma preocupação justamente com a vida dela. Então, quando ele pensava nisso, o texto nos diz no verso 20, enquanto ponderava nessas coisas, ou seja, o ponderar dele era a ideia, enquanto ele pensava a respeito dessas coisas, como eu vou fazer? Provavelmente ele deve ter ficado um bom tempo pensando até que adormeceu, como a gente muitas vezes faz, começa a pensar nas coisas, nos problemas, ou enfim, várias coisas. E ele adormeceu, e nesse momento o anjo do Senhor apareceu em sonho para José, coisa que ainda era comum naquela época, porque acontecia pela necessidade de não ter a Bíblia por completo. Então, esse fato do sonho de José tinha um propósito. O anjo falou para ele: olha, fica tranquilo, receba ela como tua esposa, porque ela vai ter um filho, e vocês vão pôr o nome desse filho de Jesus. E aí ele descreve, porque esse nome Jesus quer dizer Salvador. Então, queridos, essa descrição da narrativa, ela nos traz várias curiosidades e vários pontos interessantes para aprendizado. E o primeiro que eu queria tratar com vocês aqui é sobre o significado do nome de Jesus. No verso 21, ela descreve bem, ele descreve bem, Mateus, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E aí, logo em seguida, ele escreve, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Na cultura judaica, diferentemente da nossa, os nomes tinham um significado muito importante. E os nomes, eles eram dados conforme, muitas vezes, o que a pessoa ia representar. Então, Jesus, o significado do nome Jesus é Salvador. Então, diferente de nós que muitas vezes atribuímos o significado mais para apelido do que para nome, né? Por exemplo, o rapaz é meio gordinho, o pessoal dá o nome Bolinha. Aí você já associa, ele é Bolinha porque o cara é meio gordinho. Só que para o povo hebreu, para o povo de Israel, isso é bastante comum. Os nomes têm significado, por isso que no Antigo Testamento eles não usavam dizer o nome de Yahvé, que é o nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano. Então, os nomes sim tinham significado, mas não um significado místico, como hoje as pessoas falam tudo em nome de Jesus, como se fosse abracadabra, abre a porta em nome de Jesus. Não, a ideia do Jesus e de seu nome é aquilo que ele representa: Salvador, autoridade, essas coisas que querem dizer o nome de Jesus. Então, em meio evangélico, talvez esse seja um dos chavões mais usados e mais mal entendidos. Qualquer coisa que a pessoa quer que dê certo, o que ela usa no final da frase? Em nome de Jesus. Embora possa ser muito sincero, isso não é corretamente bíblico. Por quê? Porque a ideia que Jesus nos dá de usar o nome dele é justamente para a gente fazer as coisas debaixo do que ele determinou, como se ele fosse um juiz, ou como se ele fosse o nosso proprietário e ele dissesse assim: você tem quando ele acaba dando, como se desse um certificado, uma carta para você falar em nome do rei, como eram feitos naquela época. Então você leva e chega e fala: estou falando em nome do rei, o rei mandou dizer isso. Então a ideia do nome de Jesus não é para você usar o nome de Jesus como um poder sobrenatural, mas é para você entender o nome de Jesus como seu Senhor e que você faça tudo de acordo com a vontade dele. Outra coisa que chama a atenção nos nomes que esse texto nos diz, vai ser lá no verso 21.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É interessante como Mateus, pessoal, ele usa muito a linguagem do Antigo Testamento. Por que ele faz isso? Porque o Antigo Testamento já existia nessa época. Então ele usa um texto que foi falado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos atrás, que uma virgem conceberia e ela daria à luz um menino, ele seria o Salvador do mundo. E é interessante que ele faz uso disso, e você vai ver na Bíblia várias vezes dizendo, foi dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta, como esse texto, ou foi falado em outros tempos, ou... Isso acontece diversas vezes. Mateus fala pelo menos 60 vezes no Antigo Testamento. E Mateus fala sobre 12 profecias, pelo menos, cumpridas em Jesus. Mas não profecias de 2 dias. Amanhã você vai ter dor de barriga. E o cara encheu a pança de noite, no outro dia está com dor de barriga mesmo. Não, ele fala de fatos que aconteceram há muito tempo atrás. Então, esse já seria um belo de um argumento histórico para você falar para uma pessoa sobre a veracidade de Cristo. Porque, matematicamente falando, a probabilidade de você falar uma coisa e ela acontecer é difícil. Agora, de 10 coisas acontecerem é mais difícil ainda. Só Mateus citou 12, mas existem muito mais. Então, seria mais ou menos a ideia de que as pessoas acham difícil hoje ganhar numa Mega-Sena. Seria, de uma maneira bem corriqueira, bem rala falando, seria você acertar mais de 10 vezes a Mega-Sena acumulada de várias famílias. Isso, matematicamente falando, é muito difícil de acontecer. E aconteceu com as profecias. Isso dá muita base para que você saiba que aquilo que a Bíblia descreve é verdade. O Jesus que a Bíblia descreve, que você confia, é verdadeiro. E é esse relato que conta do nascimento de Cristo que mudou a história. O calendário está dividido entre antes e depois de Cristo. E mesmo aqueles países que não reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, reconhecem que Ele existiu na história. E é interessante de ver que muitos de nós falam Jesus Cristo como se Cristo fosse o sobrenome de Jesus, né? José Adriano Fávaro da Costa, Jesus Cristo. Mas Cristo não é um sobrenome de Jesus. Jesus é o nome dele e Cristo é como se fosse um adjetivo, porque Cristo no Antigo Testamento era a mesma palavra usada para Messias, que quer dizer ungido, salvador do povo. Então, quando nós falamos aqui Jesus o Cristo, Jesus o Messias, quer dizer, Jesus é o Messias de Deus, aquele que estava prometido e veio. Isso é muito interessante. E esse cumprimento da profecia que é descrito no verso 22, que diz, é feito lá em Isaías, um profeta que escreveu há muito tempo atrás, no capítulo 7, no verso 1 até o 40 tem muitas descrições disso. E é interessante, queridos, de lembrarmos Deus conosco, Emanuel. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem sempre Deus habitou na terra, veio à terra de forma física, de forma humana. Deus habitava primeiramente com o povo de Israel de uma maneira que não era física. Embora houvessem algumas aparições físicas que a Bíblia relata, isso não era uma. Geralmente Deus se manifestou por uma nuvem chamada Shekinah, que era a glória de Deus no templo. Deus se manifestou através de anjos, mas de maneira física e visível foi em Jesus que aconteceu. Jesus se encarnou, o Deus exaltado nas alturas se fez homem, se humilhou. Aí, alguns anos atrás, eu acho que uns 2 anos, John Piper colocou uma série de sermões sobre o Natal. E às vezes Deus é mais bondoso com nós do que Ele já é, e dá aqueles estalos e fala, como é que eu não percebi isso antes? E eu estava pensando sobre isso e eu cheguei à conclusão que ou de fato você se rende à majestade descrita da Bíblia sobre quem é Jesus, ou você vai negá-lo. Porque você pensar que um Deus que criou tudo pelo poder da sua palavra, que Ele falou e as coisas aconteceram, e que Ele veio à terra, Ele sofreu como um homem, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele derrotou o poder da morte, Ele voltou ao trono. Ou isso é uma loucura, e eu não vou acreditar nisso, ou eu vou acreditar no que a Bíblia conta e eu vou me render a esse Cristo.
a esse Jesus que a Bíblia descreve como sendo o próprio Deus. O autor de Hebreus diz que Jesus, no capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então vocês imaginam aquelas pessoas que viveram naquele tempo, elas viram Deus caminhando. Quando Jesus estava no meio deles, Emmanuel conosco, eles viam Deus fisicamente, a expressão exata da glória de Deus. Deus, que não podia ser contido pelos céus, se fez homem. E os teólogos chamam isso de um período de humilhação. Você imagina você, um Deus todo-poderoso, se você pudesse. Às vezes a gente tem meia dúzia de reais no banco, a gente já se acha super poderoso, já não quer conversar com determinadas pessoas porque, né, são inferiores a nós. Agora imagina num nível verdadeiro isso. Um Deus todo-poderoso, que fez todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que ordena todas as coisas, que comanda todas as coisas. Vinha à terra. Isso tem que nos deixar chocados, como aquela música da Rude Cruz que nós cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz me traz um benefício muito grande. E aí a gente chega no segundo ponto, que é o propósito. Mas por que Jesus veio à Terra? Jesus, que é o que está em voga, né, nos nossos tempos agora, a propaganda da Coca-Cola, e aparece o Papai Noel gordinho lá, falando sobre paz, renovação, alegria, prosperidade. Ok, tudo isso é bom, mas é esse o motivo? Aí outros falam, agora nesse Natal vamos fazer um Natal de doação para as pessoas que estão precisando, vamos juntar alimento, vamos juntar brinquedo, vamos pegar as cartinhas da Irapuru, do Papai Noel, vamos dar para essas crianças. Ok, isso é válido, é lícito, mas é esse o propósito do Natal? É esse o propósito que Jesus teve que vir na Terra? É esse o propósito, ou melhor, que Jesus quis vir à Terra? O verso vai nos dizer, o verso que conta do verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse salvar o seu povo dos pecados deles, eu gostaria de dividir em duas partes. Em primeiro lugar, Jesus veio por um povo, não veio pelo mundo inteiro. Essa é uma triste realidade que o texto deixa bem claro. Quando a Bíblia chama mundo, ela não quer dizer o mundo todo. Não quer dizer todas as pessoas do planeta, mas de uma maneira geral. E aqui quando fala que Jesus veio salvar o seu povo dos pecados deles, quer dizer que tem um povo. E aqui pode ser que as pessoas que leiam numa primeira vez falem assim, não, mas esse povo está falando para os judeus. Esse povo está dizendo especificamente a Israel. E eu vou dizer para vocês que a Bíblia é categoricamente dizendo não. Em primeiro lugar, no capítulo 1, na genealogia de Jesus, nós vamos ver a linhagem ali, vocês vão ver que é uma linhagem de várias pessoas falando, e eu vou chamar a atenção para vocês nos versos 4, que vai falar, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão a gerou Raabe. Raabe não era do povo de Israel. Raabe era uma cananeia. E ele continua dizendo depois, e ele vai, a Boaz, este gerou de Rute. Rute gerou Obed, Obed a Jessé. Rute também não era do povo de Israel. Rute era uma moabita. Então aqui Mateus deixa claro dizendo, a linhagem de Jesus não necessariamente passou pela pureza de Israel, com que vocês pensam. Passou por uma prostituta e passou por uma pessoa que não era do povo de Israel. Então, se fosse só esse texto, já ficaria claro. Mas logo a Bíblia vai dizer muitos outros textos. Romanos 9:25, Paulo, ele vai também citar Oséias. Paulo é o único no Novo Testamento, em Romanos, que vai falar mais do Antigo Testamento do que Mateus. E Paulo vai dizer que Oséias disse assim, olha, vai acontecer um tempo em que o Messias vai vir e ele vai dizer assim, vou chamar meu povo a quem não era meu povo. Chamarei minha amada a quem não era minha amada. E isso ele estava profetizando a respeito dos gentios, a respeito de nós. Mas não somos os gentios porque somos delicados. Gentios porque as pessoas que não eram de Israel eram consideradas gentias. Outro texto então, João 10:16. Jesus falando, eu tenho muitas ovelhas. E elas não são só desse aprisco. Não são só de dentro de Israel. Elas são de fora. E ainda Gálatas 3:28 vai dizer, não existe judeu nem grego.
servo nem escravo, mas todos são um em Cristo. É a ideia de que o povo de Deus, o povo de Cristo, ele não é aquele que nasceu só da carne e do sangue, mas aquele que nasceu do Espírito de Deus. Isso é o que João vai dizer do novo nascimento. Esses são o povo de Deus, esses são os escolhidos de Deus, esses são aqueles que Jesus veio salvar. Então, saiba de uma coisa, não é seu gênero, não é sua raça, não é sua conta bancária. Nada dessas coisas lhe leva ao céu. Quem lhe leva ao céu é Jesus, porque nós somos salvos pela fé em Cristo. Não pela beleza, não pela conta bancária e não pela nacionalidade. O povo de Israel estava muito equivocado, mas Paulo vai dizer que o verdadeiro israelita é aquele que caminha nas mesmas pisadas de Abraão. O que ele quis dizer com isso? Aquele que confia na promessa. Qual é a promessa? Que Jesus é o Messias. São esses que são os verdadeiros israelitas. Então, uma coisa que pode chocar aquele que escuta aqui a mensagem é que de fato nem todos são seu povo. Todos são filhos de Deus? Não, nem todos são filhos de Deus. A Bíblia descreve que filhos de Deus são aqueles que não nasceram do sangue, como eu falei, mas que não nasceram também da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1,13. Jesus disse que ele veio para salvar necessitados, doentes. Ele disse: os justos não precisam de mim. Isso quer dizer que existem justos? Não, Jesus está dizendo assim: aquele que acha que não precisa de mim, esse não vai precisar de mim mesmo, mas ele não vai ser salvo. E talvez existam ainda aqueles que pensam que precisam ser super-homens, super-mulheres, aqueles que acham que tudo depende do que eles fazem. Tudo está relacionado com o seu próprio poder, com a sua própria autoestima. E para esses Jesus não veio, porque ele diz: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que o meu fardo é leve, é fácil. É por esses que Jesus veio. Talvez hoje, nesse cenário, você esteja com problemas financeiros, talvez você esteja com problemas conjugais, problemas sentimentais, passando por aquele momento escuro da alma, aquela depressão que vem e nos aperta o pescoço querendo nos sufocar. Mas talvez tudo isso esteja acontecendo porque você não parou para pensar que o maior problema que você poderia ter na sua vida, Jesus resolveu, que é a inimizade com Deus. Se você estiver com problemas financeiros, isso vai passar. Se você estiver com uma depressão, isso vai passar. Se você estiver com problemas sentimentais, isso vai passar. Se você estiver com problemas conjugais, isso vai passar. Mas se você tiver problemas com Deus, inimizade com Deus, isso durará eternamente, para sempre. E talvez, se nós tivéssemos um relógio naquele momento de tormento, nas trevas do inferno, olhássemos para o relógio falando mais 5 minutos, e aí você olhasse para a porta daquele lugar, falando de forma figurada, logicamente, e aí você olha e o relógio diz assim: eternidade. E aí você acha que aquilo está acabando, que o sofrimento já foi tremendo, que você já está quase aliviado daquilo, e você olha para aquele relógio e o relógio diz: para todo sempre. Isso é o problema que você deve se preocupar. A paz de Cristo, queridos, não é primariamente um bem-estar interno, como a gente fala. O importante é nós estarmos em paz. A paz de Cristo primariamente é a solução do seu problema com Deus. A paz de Cristo é aquilo que apazigua seu estado de inimigo de Deus. Então, quando as pessoas desejam a paz do Senhor, elas não deveriam estar pensando só naquele sentimento gostoso de não ter problemas internos, que isso é ótimo, feliz, alegre. Não, elas deveriam pensar: o maior problema da minha vida está resolvido, por isso que a paz de Cristo é desejável. Então, tudo isso é bom, não ter problemas financeiros, está tudo bem com seu esposo, com a sua esposa, está tudo bem de maneira sentimental, você não está passando por nenhum momento triste.
Mas esse não é o maior problema. O maior problema é justamente esse da inimizade com Deus. E se esse é o seu caso, corra para Cristo. Corra para Cristo sem esperar o amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Tudo isso que a gente falou aqui e que a gente está estudando é temporário. Então é como se você estivesse num aprendizado e aquele momento vai terminar na escola. Eu me lembro que todos os mais velhos falavam para mim: aproveita o tempo da escola porque é bom. Daí a gente dizia: não vejo a hora de sair. Que saudade da escola. Porque as coisas tendem a só piorar. Mas eu consegui me formar, fiquei um bom médico. Tudo bem, mas as suas responsabilidades aumentarão, as suas necessidades aumentarão, os seus desafios serão maiores, as suas decepções serão maiores. Mas em Cristo, todas essas coisas são temporárias. Quando a gente fala de ser crente, a gente não está falando aqui que o crente não passa mais por problemas, como muitas igrejas pregam. Em Cristo você não pode nem pegar uma gripe, porque se você pegou a gripe é porque você não repreendeu o devorador. Como assim? E o que a gente fala de todos os apóstolos que foram mortos, cortados a cabeça, decapitados, crucificados de cabeça para baixo? O que a gente fala para pessoas que sofrem, como nossa irmã Diana, que tem câncer, está sofrendo, mas que nós sabemos que são amadas de Deus, porque Deus não prometeu que seria tudo bem nesse tempo. Ele não prometeu que Jesus viria para levar você de limusine para o céu, mas Ele veio garantir que você vai chegar lá. Então, todas essas coisas são importantes para nós nos lembrarmos. Todas as vezes que a tristeza tentar bater na sua porta, corra para a cruz. Todas as vezes que a soberba e o orgulho tentarem tomar conta de você porque você está fazendo alguma coisa legal, corra para a cruz. Todas as vezes que você achar que você é melhor que alguém por algum motivo, que seja qual ele for, corra para a cruz. Os homens que mais amaram a Cristo eram aqueles que menos saíam de perto da cruz dele. Porque dessa forma você enxerga o Cristo crucificado e não a você exaltado. Mas a boa notícia é que Jesus, ele não ficou crucificado. Ele ressuscitou, e ele, depois de ser ressuscitado, ele nos garantiu que nós também seremos. Como nós podemos ter essa garantia? Porque ele vive. Aquele cântico que nós cantamos por último, essa é a garantia que você tem. É como se você fosse fazer alguma negociação e ele pedisse um fiador, como é assim nos nossos dias. Você vai pedir um dinheiro para o banco emprestado e ele fala: me coloque algum bem seu em garantia. E Deus deu o seu Filho em garantia pela nossa vida eterna. Deus deu Jesus, aquele a quem os homens escarnecem, aquele a quem os homens gospem no rosto, aqueles a quem os homens chamam de coitado. Como os grandes pensadores desse século falaram, a religião é o ópio do povo, porque o homem não precisa de Deus. Ele colocou Deus na jogada por quê? Porque ele precisa colocar suas necessidades e esperança em alguém. Nietzsche, um grande filósofo, que falava que Deus está morto. Só que a questão é, não o Deus da Bíblia, não o nosso Jesus. O nosso Jesus vem salvar aqueles que precisam de remédio. O nosso Jesus veio para dar vida àqueles que precisam de vida, não por esses que se acham super-homens. Em terceiro lugar, que eu queria chamar a atenção de vocês, também fica no verso 21, que diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E agora ela diz de quê? Ela salvará o seu povo da pobreza. É isso que diz o texto. Ela salvará o seu povo de dor de dente. Ela salvará o seu povo de um problema nas pernas, em que não... É isso que a gente vê nos nossos dias. Pregadores da prosperidade na televisão dizendo: você aí, não dói mais a perna? Então pula para Jesus. Mas Jesus veio para salvar dos pecados, não de uma dor de perna. Jesus pode curar de uma dor de perna? Claro que pode, mas esse não foi o propósito. O propósito do Evangelho é boas notícias de salvação, como eu falei no começo, que o Evangelho quer dizer. Então, se fosse o propósito de Jesus salvar doentes, ele falaria assim:
então o evangelho das boas novas de cura. Mas talvez você esteja pensando aí, mas Jesus fez tantos milagres, como você pode dizer que ele não tinha propósito de cura? Sim, ele tinha propósito de cura, mas para justamente dizer aquilo que eu vim fazer é verdadeiro, e o meu poder é assim, para que vocês vejam. Hoje nós já temos a Bíblia completa, nós não precisamos mais ser testificados de que existe milagre, nós sabemos que existe milagre. A questão é, o nascimento de Jesus é o início do cumprimento da promessa que o pastor Fernando nos ensinou lá no Jardim do Éden, onde Eva pecou, Adão pecou, e aí lá Deus faz uma promessa para Eva: vai vir um descendente de ti, ou seja, um homem, depois de muito tempo. E em Mateus começa o cumprimento verdadeiro, o cumprimento visível, porque todo aquele tempo, aqueles 4, 5 mil anos, talvez 6 do Antigo Testamento, eles esperavam, eles olhavam para quem diz assim: aquele convidado especial está chegando, será? Eles tinham que contar com aquilo que eles esperavam. Nós podemos olhar para trás e dizer: nós já recebemos essa promessa, esse Jesus já veio para nos salvar. Que a Bíblia trata com muita seriedade desse assunto. O pecado que a Bíblia trata nessa seriedade é uma coisa que é pouco falada nas igrejas. O pecado se tornou muito mais uma palavra ultrapassada do que um conceito bíblico. E é interessante de ver o quanto Jesus tratou sobre o inferno. Foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Se ele não tivesse preocupação sobre falar com o pecado, aquele a quem nós confessamos e dizemos que é o nosso Senhor, mas a questão é dura. Ele falou sobre o pecado, e o pecado, de uma maneira bem simples, é a transgressão. É como se Deus estabelecesse uma linha e você fosse uma pessoa que vivesse nesse tempo, nessa linha, e ele falasse: dessa linha não passe, e a gente transgride, a gente passa dessa linha que Deus estabeleceu. É como se Deus falasse: existe um alvo para vocês acertarem, para vocês viverem, e a gente acerta o alvo? Não, a gente erra todas as vezes o alvo. É o errar o alvo, é errar a direção que Deus coloca. É como se você fosse um produto e esse produto tivesse que passar pelo teste de qualidade, e no teste de qualidade você recebesse o selinho de reprovado. Você foi reprovado porque você não conseguiu fazer igual o padrão da palavra de Deus. É a reprovação do padrão estabelecido por Deus. E o pecado é a mancha na beleza da criação de Deus. A criação, ela foi manchada pelo pecado, desde Adão e Eva. Nós hoje ainda sofremos com as consequências. Todo problema, toda desobediência, toda imperfeição, toda praga, tudo isso tem proveniência do pecado. O que Deus falou para Adão e Eva? Vocês agora vão trabalhar com dificuldade. A graminha bonita não vai mais ter grama só, vai começar a ter mato. O trabalho não vai mais ser prazeroso. Antes era. Eles trabalhavam antes da queda. Por isso que não tem motivo para a gente ser preguiçoso. O trabalho era uma dádiva de Deus. Só que o trabalho se tornou penoso. Antes a mulher não tinha dificuldades de falar para o seu esposo: me lidera, meu marido. Mas por causa do pecado, hoje a mulher quer ser o homem da casa. Entendam que quando a gente fala isso, a gente não diminui a qualidade do homem e da mulher. Os dois são imagem de Deus. Diante de Deus eles têm o mesmo valor, mas na Bíblia eles têm características e funções diferentes. O homem nunca vai conseguir ser mulher e a mulher nunca vai conseguir ser homem. Embora hoje nos nossos tempos, como já eram nos tempos de Jesus, como já eram nos tempos do Antigo Testamento, onde várias descrições falam de homens querendo deixar de ser homens, querendo ser mulheres, e mulheres querendo deixar de ser mulheres e querendo ser homens, mas eles nunca conseguem deixar de lado o homem e a mulher, porque eles sempre querem formar um casal, e nesses casais sempre tem um que é homem e um que é mulher, porque isso está incutido no nosso ser. Deus colocou isso de maneira
profunda. Assim como todos aqueles, mesmo confiando em Deus ou não confiando, têm um senso moral de que existe o certo e existe o errado. Se Deus não existe, por que é certo? Por que é errado? Quem me diz o que é certo, quem me diz o que é errado? Se não tem um padrão moral para se seguir, para que fazer o certo? Por que eu deixo de roubar? Porque eu sei que é errado. Quem diz que é errado? Minha mãe. E tua mãe disse que é errado por quê? Porque ela aprendeu que se não existir um padrão onde todas essas coisas venham, é bobagem. Só que essa é a questão. Jesus veio sim para salvar o seu povo dos seus pecados. Todo tipo de não conformidade com a palavra de Deus, no casamento, na obediência aos seus pais, no relacionamento com seu chefe, com seu funcionário, todos esses, se foram manchados pelo pecado, eles têm consequências. E é interessante de que o pecado é a ferrugem do ser humano, é a ferrugem da alma do ser humano. Porque a ferrugem só existe porque o ferro existe. E o pecado só existe porque nós existimos. O pecado não é uma coisa que vive sozinho, ele é um parasita, ele precisa estar impregnado em alguma coisa. Mas Jesus veio para derrotar isso. Quando a gente vê que Adão e Eva receberam todos esses problemas lá, pela desobediência deles, eles receberam também uma maldição. A partir de agora vocês vão morrer fisicamente e também espiritualmente. Hoje nós temos 2 tipos de morte. A morte física, nós crentes também vamos desfrutar, se Jesus não voltar antes. Mas a morte espiritual, nós não vamos. Tem um trocadilho legal que diz assim: o crente, ele nasce 2 vezes e morre só uma. O descrente nasce 1 vez e morre 2. Porque em Cristo você nasce da sua mãe e você nasce de Deus. E você só morre fisicamente. Sem Cristo você nasce da sua mãe e você morre fisicamente e morre para Deus. E esse talvez seja um problema por não levarmos o pecado em consideração. O máximo de pecado que a gente fala hoje em dia é quando se erra a cor da casa, vai pintar de amarelo e daí ficou um laranja horrível. Puxa, que pecado essa cor na parede. E isso não é totalmente errado, porque é uma não conformidade ao que deveria ser belo. Não é totalmente errado, mas o ponto é que não é isso, é muito mais profundo que isso, o significado da palavra. E aí a gente vê que Jesus veio salvar homens e ele tem um povo escolhido. Quer creiamos nisso, quer recebamos isso ou não. Gregório de Nissa foi um dos pais da igreja, um daqueles, quando a gente chama de pais da igreja, para vocês entenderem, são aqueles que vieram depois dos apóstolos. Os apóstolos vieram, a Bíblia foi completa e teve pessoas que vieram logo em seguida. Esses foram, o nome que eles receberam foi de pais da igreja. E eles diziam o seguinte: aquilo que não é assumido não pode ser salvo. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Para usar o termo da Bíblia, redimido você está lascado, perdido, você é redimido, você é resgatado. O que ele queria dizer com isso? Naquela época já existia muita heresia e problema como existe hoje. Pessoas dizendo que Jesus não é Deus, pessoas dizendo que Jesus é só um espírito, pessoas dizendo que Jesus está no cosmos. Isso tudo já acontecia. Tudo isso é o inimigo usando uma roupinha diferente, mas o mesmo inimigo. E ele dizia isso para dizer o seguinte: Jesus teve que vir à terra como homem para salvar homens. Se Jesus quisesse salvar anjos, ele teria que ter vindo como anjo. Então, se o Jesus que você acredita é um Jesus meio anjo, você está perdido, porque esse Jesus não salva. Se o Jesus que você acredita é aquele que veio curar das doenças só e da riqueza, pense bem, ligue o farol, ligue o sinal de alerta, porque esse Jesus não salva. O Jesus que salva é aquele que veio salvar dos pecados. E aí, Jesus veio à terra para salvar o seu povo dos pecados. E a dimensão disso, talvez, nunca tenha sido passada pela sua mente. Pense na pessoa agora mais importante que você almejaria conhecer terrenamente falando. Neymar, Kobe Bryant, ou um cantor famoso aí.
sei lá, vários. Aí você imagina, você chegando diante dessa pessoa, você teria um tratamento diferente com essa pessoa. Por exemplo, se você gosta de música e talvez tenha um artista que você admira, para não dizer idolatra, então você chegaria diante dele com uma admiração, né? Falaria com ele. Só que o ponto é, aquele que criou esse artista, criou você, criou os céus, criou a terra, tudo que neles há. Criou o universo, criou todas as estrelas, milhões de milhares de estrelas, chama elas pelo nome. Aquele que faz o sol se pôr, aquele que estabeleceu as leis da gravidade, aquele que estabeleceu tudo isso. E aí ele veio à terra, em formato de homem, como um bebezinho, veio sofrer sem necessidade, porque ele poderia continuar no trono, fazer assim, acabar tudo. E aí as pessoas dizem, quando acontecem dificuldades, aonde está Deus? Por que ele deixou isso acontecer? As pessoas deveriam pensar assim, por que Deus deixa eu viver mais um dia sem me castigar? Eu não valorizando esse ser tão perfeito, poderoso e maravilhoso. 1 de Pedro diz que Deus, ele segura a sua ira por causa do seu povo, daqueles a quem ele vai salvar. É por causa do seu povo que ele sustenta que o ser humano não é tão mau quanto poderia ser. Então, ao invés de pensar onde estava Deus, a gente deveria pensar o contrário. Por que essa noite, enquanto eu estiver respirando, Deus não vem e me tira o sopro de vida? Porque a gente não pensa nessas coisas. A gente só pensa, só se depara quando a gente está presente. O autor de Provérbios, Salomão, diz que existe muito mais pensamento num velório do que num aniversário, porque no velório as pessoas estão reunidas pensando, puxa, é curto, é como uma névoa, tu vê, o cara estava ali, agora já não está, tu vê, eu falei com ele de manhã, agora de tarde. Porque a gente é assim, queridos. Então, quando você pensar nesse Jesus que nasceu, que veio, que se fez homem, que tabernaculou, o verbo se fez carne, a ideia de João falando, o verbo se fez carne, a ideia é, antes Deus habitava em tabernáculos, certo? Então ele não habitava como uma pessoa, às vezes vinha a forma de glória dele como uma nuvem, que o povo chamava de Shekinah, e se retirava. Então, os evangelistas, João, ele pega isso que eles lembram e ele diz, no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele continua descrevendo e vai dizer que o verbo se fez carne e andou entre nós. A ideia é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem e veio à terra. É como se você inventasse um brinquedo e você fosse brincar nesse brinquedo depois. Isso tem que mudar a nossa perspectiva, porque a gente vai conseguir entender quem é Jesus e qual a dimensão do poder dele. E existem pessoas, e nós muitas vezes fazemos isso, que pensamos só nas coisas temporais para Jesus. Jesus, arranja para mim um emprego melhor. Jesus, tira minha dor de barriga. Jesus, me ajuda a ser próspero e ter mais dinheiro. Isso não é errado, não me entendam mal, mas a principal coisa que você deveria, que as igrejas deveriam, que os pastores deveriam e que o mundo deveria saber é que eles precisam de salvação dos pecados, porque o dinheiro vai passar, a sua saúde vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus curava sim, ele fazia muitos milagres, as pessoas traziam ele, mas ele fazia isso para testificar quem ele era. Vocês devem lembrar da ocasião em que a mãe dele chega e fala: Jesus, acabou o vinho, faz alguma coisa. Ele diz: não é chegada a minha hora, porque a intenção de Jesus era pregar a salvação, não milagres. E ele sim, acabou fazendo milagres, sim, para testificar quem ele era. Marcos 1,38 vai dizer, Jesus falando, a narrativa de Marcos: vamos seguir para o outro vilarejo para que eu pregue ali também, porque foi esse o propósito que eu vi, pregar a salvação aos perdidos. Jesus dizia: é chegado o reino dos céus, se arrependam. Então, entenda que o maior e pior problema que você pode ter foi resolvido por Jesus Cristo, Jesus o Salvador.
E se de fato você confia e entendeu nisso, você vai entender que ele veio com esse propósito. Se hoje ainda não estava claro, meu desejo é que eu tenha conseguido lhe ajudar um pouco mais a entender o propósito do Natal, do nascimento de Cristo. E sim, querido, Jesus é seu melhor amigo. Confie nele, conte para ele suas aflições, suas angústias. Conte para ele que mesmo tendo confiado nele como Salvador, mesmo sabendo que o seu maior problema já foi resolvido, você ainda não consegue confiar plenamente. Você ainda não consegue descansar plenamente. Você ainda não consegue sentir esse gozo e esse prazer que é ter Jesus como seu melhor amigo. Conte para ele. É interessante de ver que em momentos escuros da alma, muitas vezes a gente combate o fogo com a coisa errada. A gente acaba muitas vezes se afastando da palavra de Deus e da igreja, ao invés de ir em busca dela. E eu sei porque muitas vezes quando nós passamos por isso, e eu já passei também, a gente quer ficar em casa, mas é na igreja onde você vai poder escutar Deus falando através da sua palavra. É na igreja que você vai poder lembrar de promessas. E em casa você pode lembrar de promessas. Quando você for pensar que as coisas estão difíceis, lembrar do Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é nada? Nada do que realmente importa. Ou então, quando você pensar que Deus não lhe escuta, lembre que Jesus morreu para interceder agora, ele intercede junto a Deus. Hebreus 4,16 vai dizer: chegue confiante ao trono da graça de Deus, para alcançar misericórdia e graça no momento da aflição. Por quê? Porque você tem a confiança que tem alguém lá intercedendo por você. Hebreus 13,6 diz que o Senhor é meu auxílio. Por que eu tenho que temer homens? Se Jesus, que é Deus, é o meu auxílio, o que os homens podem me fazer? Tem também um texto que me foi muito útil por muito tempo, quando você tem medo de morte, medo de que você vai morrer, você lembrar que quer você viva, você vive para Cristo. Quer você morra, você morre para Cristo. Por essa razão Cristo veio para morrer e ressuscitar, para ser Senhor de vivos e de mortos. Jesus é Senhor. E ainda outro texto que talvez quando você tiver com problemas de lembrar desse Jesus, que fique no ponto morto do motor da sua mente, que é Isaías 41:10, que diz: eu sou seu Deus, não temas, nem te assombres, eu te conduzo com a minha mão direita poderosa. Não é fácil, queridos, mas lembrando que o objetivo de Jesus foi vir à terra para nos salvar dos nossos pecados, tudo o resto tem que se tornar fácil. Não prazeroso, mas fácil no sentido de que o resto é fácil de encarar. O resto é passageiro. Todos esses problemas são temporais. Eles vão terminar. Sejam eles físicos, sejam eles emocionais, ou sejam eles questões de dinheiro, eles vão terminar. Que nós possamos ser um daqueles que confiam no Senhor Jesus como seu verdadeiro Rei e Senhor. Amém? Vamos baixar nossas cabeças em oração?